Vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus 24. Glória a Deus. Mateus 24, versículo 3. Achou? Diz amém. Curva a sua cabeça só por mais 30 segundos. Só curva. Senhor Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E este culto é do Senhor e para o Senhor. Eu oro neste momento, Pai, para que o Senhor possa repreender todo espírito maligno, todos os demônios que o Senhor Jesus disse que ficam prontos para roubar as sementes que são lançadas em cada terra, em cada coração. Por isso, Senhor, repreende esses demônios, amarre-os em nome de Jesus, que eles venham ser amarrados, que eles venham ser impedidos de agir neste momento, e que a Tua palavra, que a semente que é a Tua palavra, encontre somente terra fértil aqui nessa noite, e que essa palavra multiplique 30, 60 e 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Diga amém? Amém. Vamos lá, Mateus 24. Eu vou ler os versículos 3, 4. Para quem quiser anotar aí. Se você puder anotar, que na hora que chegar um momento aqui, eu vou ler vários versículos. E aí, para você não precisar abrir correndo, só anote e depois você confere em casa. Amém? Então vamos lá. Mateus 24, vou ler os versículos 3 e 4, versículo 11 e o 24 e o 25. Diz assim: quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos. Quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim dos tempos? Jesus disse: não deixem que ninguém engane vocês. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Versículo 11. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. Versículo 24. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Versículo 25. Vejam que eu lhes avisei antecipadamente. Diga amém. Olhe para mim. Eu vou ler os versículos novamente. Só preste atenção agora. Quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim dos tempos? Jesus disse: não deixem que ninguém engane vocês. Grife a palavra engane aí. Engano. Não deixem que ninguém engane vocês. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Versículo 11. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. Versículos 24 e 25. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Versículo 25. Vejam que eu lhes avisei antecipadamente. Então preste atenção. Os capítulos 24 e 25 do livro de Mateus, Jesus fala, os discípulos perguntam quais seriam os sinais da volta de Jesus. Amém? Quem está esperando Jesus voltar aí, dá uma glória a Deus. Ele está voltando. Fala com quem está ao seu lado, ele está voltando. Essa é a frase mais verdadeira. Ela é verdadeira todos os dias. Fala com quem está ao seu lado. Essa frase é verdadeira todos os dias. Amém? Talvez você diga assim: eu te amo, e já não é tão verdade. Mas a frase Jesus está voltando, ela foi verdadeira para ontem, é verdadeira para hoje e amanhã vai ser verdadeira. Amém? Então vamos lá. Os discípulos perguntam: quais serão os sinais de que o Senhor vai estar voltando? E a primeira frase que sai da boca de Jesus qual é? Não deixem que ninguém
engane vocês. Em outra tradução, cuidado para que ninguém os engane. E ele repete a palavra engano no versículo 11, falando de falsos profetas que enganarão. No versículo 24 ele fala de falsos cristos e falsos profetas que também enganarão. No versículo 25, no 24 ele diz: eles enganarão de tal forma que até os escolhidos correrá o risco de serem enganados. Os escolhidos são os cristãos. Tem cristão aqui nessa noite? Tem discípulo de Jesus aqui nessa noite? Dá uma glória a Deus aí. Então olha para mim. Jesus disse que o primeiro sinal de que ele estaria voltando seria o engano. E o detalhe, eu acredito que o foco dele não era nem falar do engano no mundo, mas eu tenho certeza que o foco dele era dizer sobre o engano, não no mundo, que é nítido, mas no meio dos cristãos, no meio da igreja. Amém? E é sobre o engano que eu quero falar com vocês nessa noite. O engano é o primeiro sinal dado por Jesus da sua volta. Primeiro sinal. Cuidado para que vocês não sejam enganados. É possível um cristão ser enganado mesmo depois de ter aceitado Jesus? É possível. E como é possível? Posso te falar, o que mais temos visto hoje, no século 21, nos anos 2000, é isso daqui. O engano dos cristãos. O engano daqueles que são discípulos de Jesus. Quem está me entendendo até aqui diz amém. Por isso fala com quem está ao seu lado. Cuidado com o engano, meu irmão. Fala com ele. Agora eu te pergunto. Se você falar para um cristão, você está enganado? Ele vai falar, claro que não. Que isso, rapaz? Eu estou aqui no culto, você não está me vendo? Estou enganado não. Mas deixa eu te dizer. O problema do engano é que ele engana de tal forma que a pessoa nem percebe que ela está sendo enganada. O engano, você já viu uma aranha voando? Você já viu a aranha voando? No sítio lá, a gente virou uma aranha aqui, uma aranha. Eu olho assim, tá a aranha voando. Mas ela, na verdade ela não estava voando. Ela estava presa na teia dela. Só que normalmente a teia é o quê? Se você não parar pra... Você acha que a aranha está voando, sim ou não? O engano é da mesma forma. O engano ele é tão sutil quanto uma teia de aranha. E olhe para você ver, o engano, ele não é tão claro quanto nós pensamos, principalmente nós cristãos. A gente acha que enganado só está aqueles que não conhecem Jesus. A gente acha que enganado está aqueles que estão cometendo pecados abertamente. A gente acha que enganado está aqueles que abandonaram a fé. A gente acha que enganado está aqueles que estão adorando outros deuses. E nós achamos que porque nós estamos firmes, todos os cultos, nós não estamos sendo enganados. Mas normalmente a pessoa enganada, ela não sabe que está enganada. Porque se ela soubesse, ela já teria deixado de estar. Parece óbvio, não parece? Parece ou não parece óbvio? Então, não tem como você dizer, eu não estou enganado. Por você mesmo. Não tem como você me dar a certeza de que você não está sendo enganado por você analisar a sua vida. Porque o engano, ele é tão poderoso que você acha que está tudo certo. Mas na verdade não. Quem está entendendo, diz amém? Por isso que o engano é a arma mais poderosa do diabo. O engano é a arma que ele mais usa. E aí, algo que nós temos que entender sobre o engano. O problema do engano é que normalmente a gente acha que está enganado é quando você não está fazendo o certo e você está fazendo o errado. Às vezes você acha que só está enganado quem está fazendo uma atitude errada, assim, ó, clara. Você fala, fulano está se prostituindo. Ah lá, está enganado. É claro. Uma pessoa que se prostitui, é claro, essa atitude dela.
É claro, algumas coisas são claras, e deixa eu te dizer, aquilo que é claro não é engano. Aquilo que é claro é atitude errada, é pecado. Mas o engano, ele tem uma característica diferente. Porque o engano faz a pessoa achar que ela está certa, quando na verdade ela está enganada. Nós vamos chegar lá. Quem está entendendo diz amém? Às vezes eu gosto de ir devagar e repetindo. Para você o quê? Pegar a visão. Quem está entendendo diz amém? Então vamos lá. Então, igual eu falei, às vezes você acha que só uma atitude errada é o engano. Pelo contrário, uma pessoa enganada, a questão do engano é que ela não faz você mudar de rota. Por exemplo, eu estou indo nessa direção. Se eu paro e começo a andar nessa, eu estou indo do lado contrário. A vontade de Deus é que você tome essa direção que você está tomando. Tem pessoas que param e começam a tomar outra direção, seja para trás. E aí, é claro que a pessoa está pecando ou largou a fé. Mas o engano não é assim. Ele não faz você mudar de uma direção que todo mundo vê, inclusive você. Algumas atitudes, alguns pecados que o cristão comete, ele faz consciente. Ele sabe que é pecado e ele faz. Mas o engano, a atitude que caracteriza o engano, a atitude que a pessoa, o discípulo de Jesus toma, que ela está tomando por causa que ela está enganada, não é tão claro. O engano, ele não faz você mudar de uma direção radicalmente. Essa é a linha da vontade de Deus. O engano, ele só faz você arredar, às vezes, meio centímetro. E você continua aparentemente na mesma direção. Mas, por mais que aparentemente você está na mesma direção, você não está no centro da vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus não é aqui, é aqui. Quem está conseguindo me entender? Aleluia. Quem está conseguindo me entender? Por isso se chama engano. Por isso que se chama engano. E o engano, o propósito do engano não é levar você a fazer o que é errado. O propósito do engano não é fazer você levar o que é errado. Me presta 2 cadeiras aqui. Vontade de Deus. O que é isso aqui? Vontade do diabo. Amém? Vontade de Deus, vontade do diabo. O cristão, quando ele nasce de novo, ele está no centro da vontade de Deus. E quando ele deixa a vontade de Deus e começa a fazer a vontade do diabo, todo mundo vê que ele mudou de quê? De lugar. Agora, o engano não faz, o propósito e o objetivo do engano não é fazer você mudar de lugar. Amém? O propósito do engano não é fazer você mudar de lugar. Normalmente a pessoa que está enganada, ela não está fazendo totalmente a vontade do diabo. O propósito do engano é simplesmente fazer você sair da vontade de Deus. Se você for fazer a vontade do diabo, é lucro para ele. Mas o propósito dele não é fazer você sair daqui e sentar aqui. O propósito dele é fazer você sair daqui e ficar aqui. Quem entende a diferença? Às vezes a pessoa enganada, ela já deixou a vontade de Deus. Mas por que ela não percebe? Porque ela não sentou totalmente na vontade do... Ela está num local que é neutro. Num local que aparentemente ela não é do diabo, mas também ela já deixou de ser de Deus. Ela não tomou os caminhos que ela tomava antigamente, mas ela também não está tomando os caminhos que Jesus quer que ele tome. Quem está me entendendo, levanta a sua mão direita. Está entendendo? É por isso que engana.
Por isso que Jesus disse que o primeiro sinal da sua volta é que muitos estariam enganados. Muitos estariam achando que estão na vontade de Deus, quando na verdade eles não estão. Mas quando você vira para essa pessoa e diz assim: olha, você não está fazendo a vontade de Deus, ela vira e fala assim: tô. Sabe por quê? Lá, eu não estou na vontade do diabo. E aí ela vira para você e fala: eu não estou fazendo a vontade do diabo. Quem te falou que eu não estou fazendo a vontade de Deus? Porque ela está enganada. Então, recapitulando, o objetivo principal do engano não é levar você a fazer 100% a vontade do diabo. Se você decidir fazer tudo de volta da sua velha natureza, o diabo sai no lucro. Mas esse não é o propósito dele. Com os cristãos, o único propósito que o diabo quer, a única coisa que o diabo quer é que você saia do centro da vontade de Deus. Se você sentar lá, é lucro. Mas se você simplesmente permanecer aqui, entre uma coisa e outra, se você der um leve desvio, ele já está o quê? Satisfeito. Ele permite você continuar vindo na igreja. Ele permite você continuar ouvindo a palavra. Mas ele sabe que você não está no centro da vontade de Deus. Você já está o quê? Enganado. Quem está entendendo? E ó, o detalhe do engano. O engano só é engano porque ele se parece muito com o que é certo. Provérbios 14, abre. Provérbios 14, 12. Olha a característica do engano. 14, 12. E aí depois deste versículo, você só anote porque eu vou ler vários depois. Provérbios 14, 12. Olha o que diz. Há certos caminhos. 14, 12. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Olha para mim e preste atenção. Há certos caminhos que parecem perfeitos. Em algumas traduções que parecem bons. Mas quem segue ele, no final encontrará a... Então olha para mim. Qual é o problema do engano? Por que o engano engana? Não é porque ele tem a aparência do diabo. Ele só engana porque a aparência dele é muito parecida com o que é certo. Você olha e fala, é o correto, quando na verdade você está enganado. E o final desse caminho vai te levar aonde? À morte. Talvez não física, mas espiritual. Quem continua me entendendo, diz amém. Olha o que a Bíblia está dizendo. Há caminhos, há atitudes, há coisas, há pensamentos, há ideias que para o homem tem a aparência perfeita. Isso é de Deus. Olha que não tem como não ser de Deus. Mas na verdade, ela está o quê? Enganada. Porque parece, mas não é. Parece, e muito. É quase perfeito. É quase idêntico. Mas na verdade, não é a vontade de Deus. Quem entendeu? Né? Por isso Jesus disse: você quer saber que eu vou estar voltando? Você quer estar preparado para a minha volta? Cuidado, vigia, fique esperto. E olha aqui no versículo 25 de Mateus, ele diz: eu já estou avisando antes. Fique preparado, cuidado para ninguém te enganar. Cuidado para você não ser enganado. Porque acontecerão muitas coisas com um único objetivo:
enganar os escolhidos. E o engano vai ser tão perfeito, ele vai ser tão caprichado, que ele vai quase, se o discípulo, se o cristão não tomar algumas atitudes, ele vai se enganar. Quem está me entendendo? E eu queria pontuar alguns enganos que nós vivemos hoje. Quem entendeu o que é o engano? É sério, irmãos. Fala com quem está falando. É sério. Por que você acha que hoje, principalmente, eu repreendi os demônios que ficam agindo na hora da pregação? Porque o problema do engano é que a pessoa acha que está certa, ela diz, olha aqui, fala que isso aqui é errado, e talvez até você de fora fala, não, isso aí não está errado, isso aí é de Deus, não tem como não ser. Mas o problema do engano é que ele faz não ser de Deus, mas ainda assim você pratica. Alguns enganos dos nossos dias. Primeiro, o engano tem a aparência perfeita. Parece que é, mas não é. Olha um dos enganos hoje, na igreja, tá? Estou falando com a igreja. Quem é a igreja do Senhor, dá uma glória a Deus aí. Igreja. O engano que há entre a liberdade e a libertinagem. Diga comigo, a liberdade e a libertinagem. Olha para mim. Qual uma dos enganos principais que o diabo engana os discípulos e os cristãos? O diabo diz assim para o cristão: você é livre, Cristo te libertou. Ele até, olha para mim, o engano usa até a Bíblia, tá? Lembra da tentação de Jesus? O que o diabo falou com Jesus? Pula do penhasco, porque está escrito no Salmo 91 que Deus dará ordem aos seus anjos para te proteger. Quem está me entendendo? Olha, o diabo lê mais a Bíblia do que os cristãos. E o engano usa até mesmo o quê? A Bíblia. Por isso que tem uma aparência tão perfeita. Porque ele usa o que é certo. Mas o objetivo dele é te enganar. Então, olha para você ver. O diabo vira para os cristãos e diz assim: a Bíblia diz que Cristo te libertou e te salvou para você ser livre. Por isso, você pode fazer o que você quiser. Olha o que 1 Pedro 2,16. Só anote. 1 Pedro 2,16 diz: vocês estão livres da lei, porém, isso não quer dizer que estão livres para fazer o mal. Vivam como aqueles que são livres para fazer somente a vontade de Deus em todas as ocasiões. Então olha para mim. Jesus te chamou para a liberdade. Jesus te libertou de tudo que te escravizava. Qualquer coisa que você imaginar que possa te escravizar no passado, quando você aceitou Jesus, nasceu de novo, Ele te libertou. Ele te liberta dos vícios, Ele te liberta das doenças, Ele te liberta de vício, Ele te liberta do que você precisar. E Ele declara: eu chamei você para ser livre. Uma pessoa livre, teoricamente, pode fazer o que ela quer. Então o diabo, como ele engana os cristãos hoje? Ele vira para os cristãos e diz assim: você é livre. E aí ele cita no seu ouvido todos os versículos que falam de liberdade. E ele diz assim: você é livre, faça o que você quiser. Você não precisa ficar, isso eu não posso, isso eu não posso. Faça o que você quiser. E aí como que o cristão é enganado? Ele pega isso e realmente faz o que ele quer. Faz o que ele quer.
Quando a Bíblia de Deus diz, a palavra de Deus diz, vocês estão livres da lei. Porém, isso não quer dizer que estão livres para fazer o mal. Vivam como aqueles que são livres, para somente fazer a vontade de Deus em todas as ocasiões. Olha para mim, você é livre, pode fazer o que você quiser, mas a verdadeira liberdade que Deus dá para você é a liberdade da escolha. Mas para um cristão, ele liberta o cristão para que o cristão seja livre, mas a vontade dele é que você use essa liberdade para fazer somente o que agrada a Deus. E não que você saia fazendo o que quiser e quando alguém, o seu pastor, algum irmão, diz, meu irmão, por que você está fazendo isso? Você é cristão. Rapaz, é por isso mesmo. Eu sou cristão, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo pela graça. E aí muitos cristãos estão enganados, fazendo tudo o que eles querem, sem pensar se é ou não da vontade de Deus. Quem está me entendendo, Isabel? Olha o versículo, eu li o 16, olha o 15 e o 17. É da vontade de Deus que a vida correta de vocês faça com que se calem aqueles que insensatamente condenam o Evangelho, sem saberem o que ele pode fazer por eles, pois nunca experimentaram o seu poder. 16. Vocês são livres, porém não use isso para fazer o que é mal. Vivam como aqueles que são livres para fazer somente a vontade de Deus em todas as ocasiões. Mostrem respeito para com todos. Amem os irmãos em toda parte. Temam a Deus e respeitem o governo. No mesmo versículo, no mesmo texto, na mesma Bíblia que diz que nós somos livres, ela também revela a vontade de Deus. O que Deus quer que você faça com essa liberdade? Então Deus ele liberta você, ele deixa você livre, em liberdade, para você fazer o que você quiser. Mas junto com a carta de liberdade, ele diz assim, aqui está a carta, onde mostra qual é a minha vontade para a sua vida. Portanto, não pegue apenas a carta de liberdade e vá fazer o que você quiser. Pegue também a segunda carta, onde ela mostra a vontade de Deus para cada um de nós. Quem está me entendendo, amém? E deixa eu perguntar aqui. Não vou perguntar se você já pensou ou falou, não. Mas quem já ouviu alguém falando isso? Jesus me libertou, eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. Quem? Deixa eu ver se é só eu. Se você falar qualquer coisa, como que ela age? Que isso, irmão? Você que não sabe de nada. Que isso? Eu te mostro aqui, ó. Você quer que eu abra aqui? Você quer que eu abra? Segunda coisa. Salvo pela graça versus santidade. Graça é favor não merecido. Graça, se eu te dou algo de graça, você não precisa pagar. Eu te, sem exigir nada em troca. Sem exigir custo nenhum em troca. A nossa salvação é pela graça de Jesus. Nós não merecíamos, nós não merecemos e nunca vamos merecer. Mas Ele escolheu nos salvar. Quem foi salvo por Jesus, pela graça de Jesus, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Você foi salvo pela graça, eu já preguei isso aqui. Até o que você faz de certo não é motivo para Deus te salvar. A Bíblia diz que nós não damos motivo para Deus nos salvar. Não há nada que nós façamos. A gente pode alimentar a África inteira, que isso não vai ser motivo para Deus nos salvar por nossa própria bondade. Por isso é que se chama graça. Nós não merecemos, não podemos pagar, não podemos fazer nada que faça Ele nos salvar. Mas Ele decidiu nos salvar. Ele entregou o seu Filho para que pudesse nos salvar. Aleluia. Aleluias! Então, nós somos salvos pela graça. Mas aí como que o engano entra? O engano vem e diz assim na mente do cristão: você é salvo pela graça, esqueceu? Não há nada que você faça que faça você merecer o amor de Deus. Você é um pecador. A Bíblia diz que mesmo quando você ainda era um pecador, ainda quando você estava sujo nos seus pecados, Ele morreu por você. E está na Bíblia? Está na Bíblia.
Lembra daquela música? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama? Lembra dela, meu amigo. Então, não fica preocupado com esses pecados não. Deus ainda continua te amando. E aí como que o engano age? Ele prega para você a graça, ele cria uma aparência perfeita para dizer para você: você não precisa ser santo, você não precisa tomar atitudes corretas, você não precisa lutar contra esse pecado. Por quê? Porque você é salvo pela graça. Engano. Mas tem uma aparência perfeita? Está aqui? Tá. Dessa capa até essa capa, está aqui. Mas aí o engano vem e diz para você: você é salvo pela graça, não precisa ser santo. E olha que a Bíblia, a vontade, a palavra de Deus diz em Romanos 6. Anote aí, Romanos 6, do versículo 1 ao 14. Só anote e eu vou ler. Preste atenção nesse texto. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Ouça. O que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Naturalmente que não. Nós, os que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. No batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. Quem foi batizado aí? Deixa eu ver. Glória a Deus, dá uma glória a Deus aí. Então, no batismo, fomos sepultados com ele, com Jesus, na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma nova vida. Vocês se uniram a Jesus na sua morte e ressuscitarão como ele ressuscitou. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Aquela parte em que cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando foi esmagada e mortalmente ferida, de tal maneira que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Quando vocês morreram para o pecado, libertaram-se de todos os seus atrativos e do poder que ele tinha sobre vocês. E visto que morremos com Cristo, cremos que participaremos da sua vida nova. Cristo ressuscitou dentre os mortos e não poderá morrer outra vez. A morte não tem mais poder algum sobre ele. Ele morreu de uma vez por todas a fim de acabar com o poder do pecado e agora vive para sempre em contínua comunhão com Deus. Portanto, considerem-se mortos para o pecado, enquanto por outro lado estão vivos para Deus em Jesus Cristo. Não deixem que o pecado controle esse corpo mortal de vocês e não cedam aos seus desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seus corpos seja instrumento de injustiça. Antes, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça na mão de Deus. Nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês, pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas livres sobre a graça de Deus. Então olha para mim, o que a graça nos fez. Eu não merecia, eu era um pecador, mas ele me amou, se entregou por mim e derramou sobre mim a graça. Ele me deu a liberdade. Mas o que a graça e a liberdade fizeram? A graça e a liberdade uniram forças para quebrar a força do pecado dentro de mim e agora me dá poder para vencer qualquer tipo de pecado. Então qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se eu fui salvo pela graça, se mesmo eu sem merecer ele me amou, agora ele me deu poder para vencer pecado, então eu vou lutar contra todos os pecados e vou vencer, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Amém? Mas o engano faz você achar que porque você é salvo pela graça, você não precisa ser santo, você não precisa lutar contra o pecado. E aí o louvor que você mais gosta de ouvir, não estou falando contra, mas que acalenta, que te amacia o seu ego, é: mesmo sendo assim, pobre pecador, tá vendo?
Ele me ama. E aí você não luta contra o pecado e não busca viver uma vida de santidade. Sendo que a Bíblia diz que se você morreu com Jesus, agora você vive com Ele. Se na morte dele você morreu, agora que Ele vive, viva também a vida dele. E não volte a viver a velha vida, que se você creu que Jesus, que você morreu e nasceu de novo no batismo, como que você vai continuar sendo a mesma pessoa? Quem está me entendendo, diz amém? Mas o que o engano faz com a igreja? Ele prega para a igreja a graça e diz: você não precisa de santidade, santidade é coisa de religião, proibição, não faz isso, é coisa de religião. Realmente é coisa de religião, mas isso não quer dizer que existem coisas na minha vida que eu devo o quê? Descartar e lutar. Olha para mim, pecado a gente não conversa, pecado a gente luta. Hebreus diz assim: sabe por que vocês não venceram o pecado? Porque vocês não lutaram até pingar sangue. Na luta contra o pecado, eu devo me esforçar e lutar contra ele, contra as tentações. Se for preciso até eu pingar sangue. Não, mas nós estamos na era da graça. Exatamente na era da graça. Quem está me entendendo? Mas você não faz isso para ser salvo, porque você já foi. Você faz isso porque a vontade de Deus é que você seja santo. Sejam santos porque eu sou santo. Glória a Deus. Quem está entendendo, Zé? Eu ouvi uma frase, é uma das que eu guardo sempre no meu coração, e eu disse, fui na Nova Jerusalém e eu disse para a moça lá: graça compreendida é santidade desejada. Graça compreendida é santidade desejada. O que isso quer dizer? Se você verdadeiramente entende o que é a graça, entende o que Jesus fez por você, o maior desejo do seu coração é andar em santidade. Consegue me entender? A pessoa que verdadeiramente entende o que é a graça de Jesus, a pessoa que verdadeiramente entende por que Ele teve que morrer na cruz por você, quando você entende que Ele foi crucificado por você, por causa dos seus pecados, quando você entende que Ele sofreu por causa dos seus pecados, dos meus pecados, como eu vou continuar vivendo do mesmo jeito? Se eu verdadeiramente fui alcançado pelo amor eterno dele, não tem como eu continuar vivendo do mesmo jeito, não tem como eu fazer coisas que possa fazer correr lágrimas dos olhos dele. E Hebreus diz que aqueles que continuam pecando crucificam novamente Jesus numa cruz. Olha para mim, o engano vem e diz para você assim: essa pregação aí, o que ele acabou de falar, é religião. Que é religião que proíbe você de fazer as coisas e fica querendo que você seja certinho. Olha para mim, existe diferença. Existe diferença. Existe uma diferença onde você faz tudo certinho para poder agradar a Deus e ir para o céu. E isso é um engano. Isso é errado. Agora, a verdadeira atitude de um cristão é: se eu entendi o que Ele fez por mim, não tem como eu continuar vivendo do mesmo jeito. Se Ele morreu, me libertou, porque antes de nascer de novo, olha para mim, se você está aqui e ainda não nasceu de novo, você não vai ter força para vencer o pecado. Não vai ter. Não vai ter. Mas se você verdadeiramente aceitou Jesus, nasceu de novo, o poder do pecado na sua vida foi vencido. E agora a Bíblia é clara em dizer que agora tome as armas e lute contra esse pecado. Deus virou para Caim e disse assim: o pecado está batendo na sua porta, cabe a você dominá-lo. Depois que você nasce de novo, se torna um cristão discípulo, o pecado não para de vir até na sua porta. E aí lembra da outra música do Thales? Mas todo dia o pecado vem. Todo dia, irmão. Mas agora você tem um poder dentro de você que te dá forças para poder dizer não. Lembra do versículo que diz que Deus não deixa você ser tentado com uma tentação maior do que você pode suportar? Se você está sendo tentado, essa tentação não é maior do que você. Deus já pôs um poder dentro de você para poder vencer.
E o desejo dele é que você lute e vença. Quem está me entendendo? Não para ir para o céu, mas porque você entendeu que é o pecado que matou ele. Então como que posso? E o que Romanos diz? Eu vou continuar pecando só porque é pela graça? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quem entende diz amém? Ponto 4. Ponto 3, na verdade. Escravidão versus serviço. Escravidão versus serviço. O engano te faz deixar de servir uns aos outros porque você não é escravo de ninguém. Olha para mim, estou falando com a igreja, não estou falando com o mundo. O engano chega no seu ouvido e diz assim: você não é escravo de ninguém. Você não tem que ser escravo de ninguém, de irmão nenhum, de pastor nenhum. Você não tem que ser escravo de ninguém. Você não é pão mandado de ninguém. Isso é verdade? Claro que é verdade. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 7, 23. Só anote, 1 Coríntios 7, 23. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 7, 23. Diz assim, ó: vocês foram comprados por um preço alto. Portanto, vocês pertencem a Jesus. Não se tornem escravos de seres humanos. É a palavra de Deus? É a palavra de Deus. É certo? É certo. A Bíblia, a palavra de Deus dizendo: você foi comprado pelo preço, por um alto preço, que é Jesus na cruz. Não se torne escravo de ser humano nenhum. Só que aí vem um engano e cita esse versículo no seu ouvido e diz assim: tá vendo? Você não precisa fazer as coisas lá na igreja não, rapaz. Tá vendo aquilo lá que você está fazendo? Você não precisa fazer não, porque você não é escravo de ninguém não. Sabe aquilo lá que o pastor, que os irmãos pediu para você fazer? Você não precisa fazer não, rapaz. Você é bobo, você não é escravo não. E aí, o engano faz você o quê? Sair da vontade de Deus. E você fica aqui: não, eu não sou escravo, eu não sou escravo. E aí, por entender que você não é escravo de ninguém, você deixa de servir, que é um chamado de Deus para a nossa vida. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim. Filipenses 2, 5, só anote, que eu vou ler agora vários. A atitude de vocês, vocês quem? Os cristãos, os discípulos. A atitude de vocês deve, olha para mim, não é um pedido, é um mandamento. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e tornando-se semelhante aos homens, se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Em João 13, Jesus lavou o pé dos discípulos e os discípulos não queriam. Ele falou: se você não fizer isso, você não tem aliança comigo. Então lava tudo. Jesus falou: não, só os pés mesmo. E Jesus falou assim: eu estou fazendo isso, João 13, 14 e 15. Eu estou fazendo isso para servir de exemplo. Para que vocês lembram, se eu sendo o mestre de vocês fiz isso, vocês também devem fazer. Então olha para mim, isso são outros vários versículos, nós poderíamos ler vários. Jesus disse: porque até o Filho de homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus veio na terra não para sentar num trono e ficar recebendo adoração, os outros fazendo, faça isso, faça aquilo, não. Ele veio para servir. Tanto que todas as pessoas chegavam, uma multidão, a Bíblia fala que eles não tinham tempo nem para comer. Chegava lá: estou doente disso, estou doente daquilo, que não sei o quê. E a Bíblia diz: ele curou a todos. Ele serviu. E aí o engano vem e diz para você assim: não faz isso não serve não, porque você não é escravo de ninguém. E aí o engano faz você deixar o serviço. Ele faz você deixar o serviço porque escravidão é errado. Entendeu? Ele faz você entender que escravidão é errado. Ó, que beleza. Só que o propósito dele não é fazer você fazer o que é certo, mas você ficar aqui. Porque você entendeu que escravidão é errado, mas também não serve. Você fica aqui. E é aqui que o engano fica. Está vendo que o objetivo do engano não é fazer você abraçar o mal, mas é fazer você soltar aquilo que é bom. Entendeu? O objetivo do engano não é fazer você abraçar o mal, mas fazer você simplesmente soltar o bom, o que é de Deus.
E você ficar aqui. Aleluia. Tinha mais um, mas eu vou falar rápido. Posse, idolatria versus submissão e obediência. Posse é ser dono. Idolatria versus submissão e obediência. Olha o que o engano faz. O engano faz, ele vira para você e diz assim: olha, idolatrar o pastor é pecado. Está vendo que o engano, ele prega o certo para você? Quem está conseguindo entender isso? Por isso que chama de falso profeta. Entendeu, não é? Ele prega o que é certo, mas o propósito dele não é fazer você fazer a vontade de Deus, mas você ficar aqui. Então, o falso profeta, ele prega a Bíblia, irmãos, por isso que engana. O falso Cristo, o engano, ele prega, ele usa o certo. Paulo falou assim: o pecado usa o que é bom para produzir morte em mim. Ele não usa o que é mal, porque o mal é muito óbvio. É fácil. E aí o engano diz assim: olha, idolatrar pastor é pecado, é contra a palavra de Deus. É verdade isso? Verdade. Você não é propriedade do pastor, o pastor não é seu dono. Então ele diz: idolatrar pastor é pecado, é contra a palavra de Deus. O pastor não é dono da sua vida, você não tem que pedir permissão para pastor nenhum. O engano diz isso. E aí ele faz você, mostra o errado, mas ele não deixa você fazer o que é certo, porque a palavra de Deus deixa claro. Hebreus capítulo 13. Olha o que a Bíblia diz. Idolatrar o pastor é errado, irmãos, é pecado, é contra a palavra de Deus. O pastor Carlos não é dono da nossa vida. Amém? Estou falando como ovelha, não é dono da nossa vida. Isso é o correto? É correto. Mas olha para mim, olha Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Anote, eu vou ler. Lembre-se dos seus líderes, em outras traduções está pastores. Lembre-se dos seus pastores que têm ensinado a palavra de Deus a vocês. Quem aprende a palavra de Deus aqui neste lugar, dá uma glória a Deus. Não, deixa eu ver direito aqui, porque está todo mundo vendo. Quem aprende a palavra de Deus aqui nessa igreja local, levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. Quem tem conhecido Jesus aqui neste lugar, dá uma glória a Deus. Então olha para mim, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Lembre-se dos seus líderes, dos seus pastores que estão ensinando vocês a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que proveio da vida deles e procurem imitar a sua fé. Hebreus 13, versículo 7. Lembre-se, não esqueça, irmãos, não esqueça, olha para mim, não esqueça, lembre-se dos seus líderes, dos seus pastores que estão ensinando a palavra de Deus para vocês. Pensem em tudo de bom que aconteceu na vida de vocês, por causa da vida deles, e procurem e busquem imitar a fé deles. Idolatrar o pastor é errado, mas a Bíblia ensina, e aí eu vou ler no versículo 7, a nós nos lembrar dos nossos pastores, dos nossos líderes, a nós pensarmos como que a minha vida era antes de congregar na Vida Nova e como que agora ela é. A Bíblia nos ensina a lembrar de como eu cheguei aqui derrotado e como que hoje eu sou um valente, estou conquistando coisas na minha vida, e o que eu ainda não conquistei, em nome de Jesus eu vou conquistar. Pensa em tudo de bom que tem acontecido e olhe para a fé dele e imite a fé dele. Eu gosto de uma tradução que diz assim: reflita sobre a vida dele. Olha para mim, olhe para a vida do seu pastor, dos seus líderes, e reflita, analisa a vida deles. Se o seu pastor é homem de Deus no púlpito, mas também é homem de Deus com a sua família dentro de casa, se o seu pastor é homem de Deus no trabalho dele, você pode imitar ele, porque ele é homem de Deus. Agora, se você encontrar alguma coisa errada, não imite, mas se ele é um homem de Deus em qualquer lugar que ele estiver, a Bíblia diz, não só lembre que você tem sido abençoado através da vida dele, mas também imite a fé dele. Por isso Paulo dizia: sejam meus imitadores, porque eu estou imitando Cristo. O nosso pastor tem imitado a Cristo? Tem! Então eu vou imitar ele. Olha para mim,
isso não é idolatria. Isso é a vontade de Deus. Por isso que o engano prega para você idolatria, mas ele também não deixa você fazer o que é correto. E você fica aqui no meio, enganado, e vai para o inferno enganado. Mas Jesus, mas eu não fiz de errado. Mas você foi enganado e não fez também o que é certo. Quem está me entendendo? Engano, fala com quem está do seu lado, engano. Olha o versículo 17. Obedeçam aos seus líderes espirituais e estejam prontos a fazer o que eles disserem, porque o trabalho deles é cuidar de vocês, e Deus julgará se eles fazem isso bem. Deem-lhes um motivo para prestarem contas de vocês a Deus com alegria e não com tristeza, pois nesse caso vocês também vão sofrer com isso. Eu vou ler de novo. Obedeçam aos seus líderes espirituais, e em alguma tradução está escrito: sejam obedientes e submissos. Obedeçam aos seus líderes espirituais e estejam prontos a fazer o que eles disserem. Esteja pronto para fazer, esteja pronto a estar preparado. A hora que ele fizer, faça isso, eu vou fazer. Então obedeça. Olha para mim, o engano prega a idolatria, mas não deixa você obedecer. O engano mostra a idolatria, e é beleza, é ótimo, até nós mostramos a idolatria aqui, mas ele não deixa você ser obediente. Ele cria uma ingratidão no seu coração para com aqueles que anunciam e te ensinam a palavra de Deus. Eles criam uma ingratidão para com aqueles que dão a sua vida, perdem seu tempo para te ensinar a palavra de Deus. Para aqueles que, como diz o texto, o trabalho deles é cuidar de vocês. O trabalho deles é cuidar de vocês, e um dia, quando eles chegarem no céu, Deus vai falar: aonde está a ovelha que eu confiei para vocês? Tem esse texto em Jeremias. E a Bíblia diz: faça isso, obedeça, esteja pronta para fazer o que ele te disser, para que eles façam o trabalho deles com alegria e não com tristeza, porque isso não só vai ser ruim para eles, eles não só vão trabalhar tristes, mas também não vai ser bom para vocês. É a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Está vendo como que o engano, ele te mostra o que é errado, e você fala: ó, está me mostrando o que é errado. Mas o único propósito dele não é fazer você abandonar o que é errado, é fazer você deixar de fazer o que é certo. 1 Timóteo 5,17 diz assim: dignos de dupla honra. A Bíblia nos ensina a honrar todas as pessoas, até o governo corrupto. A Bíblia diz: honre. 1 Timóteo 5,17. A Bíblia é um dos mandamentos, uma das vontades de Deus. Honrar todas as pessoas, independente se ela é maior ou menor que você. Honre as pessoas. Mas aí em 1 Timóteo 5,17 a palavra de Deus diz assim: dignos de dupla honra são aqueles que se esforçam no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Digno de dupla honra. Olha para mim, o engano não deixa você entender a diferença de idolatria e de honra. O engano não deixa você entender a diferença de idolatria e honra. Honrar é uma coisa, idolatrar é outra. Idolatrar é errado, honrar é a vontade de Deus. E eu estou falando aqui de quem? Dos seus líderes espirituais, dos seus pastores. Quem está me entendendo? O último ponto: religião, placa de igreja versus o congregar da igreja. Religião, placa de igreja, o congregar da igreja. Vou te explicar. O engano mostra para você que religião não salva ninguém. Religião salva alguém?
O engano mostra para você que placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja salva alguém? Porque eu sou da vida nova, eu vou para o céu? A minha garantia de ir para o céu é eu ser da vida nova? É? Placa de igreja salva alguém? Então, o engano, ele mostra para você que religião não salva ninguém. Que placa de igreja não salva ninguém. Mas o propósito dele é fazer você deixar de congregar. De estar junto com a igreja. De fazer parte de uma igreja local. Por que nós falamos igreja local? Porque a igreja de Jesus, ela é universal. Amém? Nós fazemos parte de uma mesma igreja, nós do Brasil e os irmãos do Japão, os irmãos da China. A igreja de Jesus é universal. Quem está me entendendo diz amém? Mas a IVN é uma igreja local. Quem está me entendendo diz amém? Então, nós somos uma só igreja, nós somos um só corpo. Mas a IVN é uma igreja local. Quem está me entendendo diz amém? E aí o engano diz para você assim: placa de igreja não salva ninguém não, rapaz. Religião não salva ninguém não. Você ficar firme naquela igreja, só naquela igreja lá, isso aí é religião. E aí ele mostra para você o que é errado. Mas ele também faz você deixar de congregar. O engano impede você de congregar em uma igreja local. O engano impede você de fazer um compromisso com uma igreja local. Olha para mim. Se você deixar de fazer parte de uma igreja local, aparentemente, o engano diz para você, mas você continua sendo igreja, porque a igreja é a união das pessoas do mundo inteiro. E aí você fica aqui. Sendo que a vontade de Deus é que você congregue. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Hebreus capítulo 10. Já até estamos em Hebreus. E eu vou ser breve. Hebreus 10, 23 a 25 diz assim. Hebreus 10, 23 a 25. Agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Quem nasceu de novo vai dar glória a Deus. Glória a Deus. Agora podemos aguardar, ficar esperando a salvação que Deus nos prometeu. Quem está aguardando a salvação que Deus te prometeu e dá glória a Deus? Glória a Deus. Então vamos lá. Já não há mais lugar para a dúvida, pois aquele que prometeu é fiel. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu vou morar com Deus na eternidade. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que não tem dúvida nenhuma aí. Deixa eu ver. Já não há dúvida. Está entendendo o texto aí? Versículo 24. Em reconhecimento. Eu gostei desse versículo nessa tradução. Em reconhecimento por tudo quanto Ele, Jesus, fez por nós. Vou ficar meia hora nesse versículo. Em reconhecimento por tudo que Ele, Jesus, fez por nós, vamos procurar animar uns aos outros a sermos amorosos e a praticarmos o bem. Agora que eu reconheço tudo que Jesus fez por mim, o que eu vou fazer? Eu vou viver para incentivar os meus irmãos ao amor e à prática das boas obras, diz algumas traduções. Versículo 25. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem. O mundo hoje está cheio de pessoas que estão fazendo isso daqui, deixando de congregar. Se você pergunta por quê? Porque placa de igreja não salva ninguém. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Olha para mim. Em reconhecimento a tudo que Jesus fez por mim, eu congrego com vocês e busco incentivar vocês ao amor e à prática das boas obras. É só por isso. Não é porque a placa IVN me salva. Não é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para nós vivermos juntos, incentivando um ao outro ao amor e à prática das boas obras. E a Bíblia diz, não deixe de congregar, como diz algumas traduções, não deixe de congregar como algumas pessoas estão fazendo. O número dos desigrejados no mundo hoje está crescendo. Quem já ouviu falar dos desigrejados? Sabe quem são os desigrejados? Aqueles que não têm uma igreja local, que não frequentam, não congregam em uma igreja local. O número está aumentando. Olha para mim, isso não é de Deus, isso é um engano. Isso é um engano.
Eu fiquei quase um ano enganado nisso. Mas graças a Deus ele abriu os meus olhos. Mas olha para mim, isso é um engano. Sabe por quê? Nós precisamos fazer parte de uma igreja local. Por que é importante eu fazer parte de uma igreja local? Porque eu fazendo parte de uma igreja local, eu tenho vários irmãos junto comigo, e um vai incentivando o outro, um vai motivando o outro. Não, irmão, hoje eu estou desanimado. Fica firme, varão. Acende essa chama aí, acende esse fogo aí. Vamos continuar. Continua. Eu acho que eu vou vencer, eu vou ser derrotado por esse pecado. Fica firme, irmão. Vamos orar, vamos jejuar. Incentive um ao outro, encoraje um ao outro. Quem está me entendendo diz amém. Glória a Deus. Mas o engano faz você, por causa da placa de igreja, que não salva ninguém, por causa da religião, que não salva ninguém, e faz você deixar de ter, não só congregar, mas ter um compromisso. E agora eu quero falar e termino. A importância de um compromisso. Compromisso, sabe o que é compromisso? É uma aliança com uma igreja local. Em Lafayette tem várias igrejas locais, mas o meu compromisso é o KIVR. Quem está entendendo também? Agora eu quero mostrar para você a importância de um compromisso com uma igreja local. Gálatas capítulo 6. 6:1 ao 3. Olha o que diz. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo, lembrando-se de que da próxima vez poderá ser um de vocês a ser tentado. Partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Se alguém pensar que é importante, quando na verdade não é, está se enganando a si próprio. Gálatas 6, do 1 ao 3. Então olha para mim. Se alguém for vencido por um pecado, acontece. Quem já foi vencido por um pecado aí? Quando alguém é vencido por um pecado, qual é o segredo para ele levantar de novo e não ficar totalmente longe de Deus? Os irmãos que são espirituais, ou seja, os irmãos que estiverem bem, que não tiverem caído, devem ajudar os que estão levantados. Agora olha para mim, se você está bem, talvez você não valorize esse texto, mas você aqui que está caído, ou você que está sendo tentado e você já está entendendo, eu estou prestes a cair, você entende o valor disso daqui. Agora, e se você não congrega em uma igreja local? Como que você vai ter alguém para te ajudar? Agora, não, mas eu encontro alguém para me ajudar lá fora. Mas aí entra um outro detalhe. Olha para mim, como que você tem certeza de que você pode confiar naquela pessoa? Ou você sai contando seus problemas para todo mundo? Para os vizinhos. Quem você encontra na rua, você conta seus problemas. Olha o que a Bíblia diz. Compartilhe as dificuldades e os problemas uns com os outros. Olha para mim, eu não conto problema meu para qualquer um, tá? Você conta? Olha para mim, falando da tentação, eu sou tentado, mas eu não conto tentação minha para qualquer um, porque dependendo do irmão que eu contar, ele vai apontar o dedo na minha cara, vai colocar no jornal, e aí é que eu vou me lascar mais ainda. Por isso, por que é importante compromisso com uma igreja local? Porque se eu tenho compromisso com vocês, se é com vocês que eu me reúno, se é com vocês que eu me reúno no culto, no sítio, igual nós nos reunimos, eu tenho a oportunidade de conhecer vocês e vocês me conhecerem. E à medida em que você vai conhecendo, você vai confiando. Se eu vier aqui só domingo pregar para você, você vai confiar contar seus problemas para mim? Mas já tem alguns irmãos aqui na igreja que estão contando problemas para mim. Por quê? Porque eu estou congregando, eu fiz um compromisso com vocês. E eu agora estou com vocês em tudo que for atitude nossa, eu estou com vocês. Então eu estou dando a oportunidade para vocês me conhecer da mesma forma que eu tenho conhecido vocês. Por isso alguns já estão confiando em mim. Mas se eu só viesse aqui uma vez por mês, de 15 em 15 dias, pregar nesse púlpito, depois eu fosse embora, você seria louco se confiasse em mim, ainda que eu estivesse aqui no púlpito. Está entendendo o porquê da importância de você fazer um compromisso com uma igreja local? E não sair por aí passeando? Porque, na minha humilde opinião, se você sai por aí de casa em casa, e toda casa que você entra, você confia nas pessoas, contar todos os seus problemas e pecados, falta um parafuso. Agora, se eu congrego com vocês, eu tenho a oportunidade de conhecer. E eu conhecendo, eu sei em quem eu posso confiar.
E a Bíblia diz que quando eu confio as minhas tentações, as minhas dificuldades e os meus problemas para irmãos, eu permaneço de pé. Quem entendeu? Tinha mais, mas eu vou parar. Pode nós ter. Eu ia ler mais alguns versículos. Tiago 5,16. Confessa seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Eu não confesso pecado meu para qualquer um. Só em quem eu verdadeiramente confio. E eu não consigo confiar em alguém se eu não conheço. E eu não consigo conhecer se eu não me relacionar. E eu não consigo me relacionar a ponto de conhecer se não for diariamente. Se não for com frequência. Quem está entendendo, amém? Eu posso ir pregar em uma igreja como eu fui recentemente aqui em Lafayette. Preguei, mas não conheço ninguém. Por quê? Eu só preguei lá uma vez. Foi a primeira vez que eu entrei, talvez a última pode ser. Eu vou chegar lá e vou confiar em alguém e contar meus pecados? Fique de pé. Filipenses 2, Paulo diz assim para a igreja dos Filipenses: eu vou enviar Timóteo, porque vocês sabem que a maioria das pessoas só pensa em si próprio, mas vocês conhecem Timóteo e sabem que ele, assim como eu, pensa nas coisas mais de vocês do que dele mesmo. Ou seja, sabe por que vocês confiam em Timóteo? Porque vocês conhecem ele. Sabe que ele não está só preocupado em aparecer aqui no púlpito. Ele realmente se preocupa com vocês. Por isso vocês podem confiar nele. E é por isso que não vai dar para mim ir, mas eu vou mandar ele. Em 1 Coríntios capítulo 16, Paulo fala assim: sabe as ofertas dos coríntios que vocês vão enviar para os irmãos lá da Judéia? Então, tem alguns, eu não vai dar para mim ir, mas eu vou mandar com alguns irmãos que vocês escolheram e aprovaram. Você confia seu dinheiro para qualquer um? Ô fulano, paga essa conta lá para mim. Você faz isso com qualquer um? Mas Paulo estava falando: nós vamos mandar o dinheiro com esses irmãos, porque vocês aprovaram eles, porque vocês conhecem eles. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Faça uma oração. Peça a Deus para tirar todo engano da sua vida. Peça a Deus para tirar todo engano da sua vida. Duas coisas para se livrar do engano: conhecer a palavra de Deus, eu ia falar disso, e ter um relacionamento com o Espírito Santo. Põe a mão no coração e peça ao Espírito Santo para tirar todo o engano da sua vida. Talvez ele já, através da exposição da palavra, ele já te convenceu de um engano em que você está preso nele. Peça a ele para te libertar agora. Dê nome, fala com ele: Senhor, eu reconheço agora que eu estou sendo enganado nisso, nisso e nisso. Se tiver de pedir perdão, peça perdão. Mas não saia daqui sem pedir a Deus que te liberte do engano. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos, Senhor, com muito temor nessa noite, porque sabemos que o Senhor está voltando, e o Senhor está mais próximo do que nunca. Os sinais nunca foram tão claros como estão sendo. Mas nós oramos nessa noite, Pai, para que o Senhor nos liberte do engano, Senhor. Nos liberte do engano, Senhor. Repreende, Senhor, essas vozes dos demônios, do diabo, que fica de tão perto de nós, soprando as coisas na nossa mente, que mostra-nos o bem, mostra-nos o que é errado, mas para nos impedir de fazer o que é certo. Só o Senhor para nos mostrar que estamos enganados. Só a exposição da Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, a ponto de discernir as coisas. A Tua palavra pode revelar o engano aqui nessa noite, Pai. E a minha oração é que a Tua palavra possa ter revelado o engano na vida de cada um aqui, Senhor. E só o Senhor, Espírito Santo, só um relacionamento com o Senhor pode nos livrar dos enganos daqui para frente. Eu repreendo a voz que já tem falado no ouvido de alguns para deixar de congregar.
Eu repreendo o engano da vida das pessoas. Esses demônios que têm falado com as pessoas que elas estão idolatrando o pastor Carlos, quando na verdade querem que elas deixem de honrá-lo. O engano que tem feito as pessoas acharem que a IVN é que vai salvar, e tem feito elas deixarem a IVN, sendo que ela tem sido bem alimentada, ela tem sido bem cuidada, mas o mal quer enganar e tirar ela da congregação. Eu repreendo esses demônios em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno tem agido com meias verdades, com sofisma, que tem impedido ela. O diabo sabe o que Deus tem feito neste lugar e quer tirar ela daqui. Em nome do Senhor Jesus, que todo espírito de engano seja repreendido, amarrado, queimado no poder do Senhor Jesus. Livra-nos, Espírito Santo, do engano. Livra-nos do engano, Senhor. Adore ao Senhor.